E aí, tudo bem? Eu sou a Diana trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você está no canal Mundo Vibrante, seja muito bem-vindo e vamos aprender um pouco mais, vamos expandir a nossa consciência juntos e obter um pouco mais de conhecimento para entender melhor esse mundo que nos cerca. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre manipulação. Não é uma coisa muito interessante para a gente falar, mas tem um porquê. Então vamos lá. Aqui eu tenho os slides. Eu estou seguindo essa metodologia de usar slides para passar os conteúdos quando eles não são simplesmente opiniões minhas. Você já parou para pensar por um segundo que as suas atitudes podem estar sendo manipuladas? Eu também nunca tinha pensado nisso, mas enfim, eu andei pesquisando e eu encontrei um site que trazia algumas técnicas que são utilizadas para manipular a grande massa. E a gente faz parte da grande massa. Então aqui eu pergunto, será que você está sendo manipulado? Aí dizia assim no site, né? Eu até peguei o textinho de lá porque eu achei interessante. Dizia assim, ó. Um Estado totalitário não se importa com o que as pessoas pensam, desde que o governo possa controlá-las pela força usando cacetetes. Né? Isso seria um modelo aí de imposição de força, né? Você impõe as suas ideias pela força. Só que quando você não tem como controlar as pessoas através da força, então existe a possibilidade de você controlar o que elas pensam. A maneira típica de fazer isso, então, de controlar o pensamento das pessoas, é através da propaganda, da fabricação de consentimento, criação de ilusões necessárias que acabam por marginalizar o público em geral ou reduzindo-os a uma forma mais apática. Ou seja, né, quanto mais manipulado a gente é, menos empatia a gente vai ter, né? Porque a gente não vai se importar realmente com nada se a gente estiver sendo manipulado. Aqui, então, nesse site em que eu pesquisei, ele mostra 10 estratégias que são comuns na manipulação da massa através dos meios de comunicação. Provavelmente existem outras formas, né? Mas, enfim, eu peguei esse assunto apenas para que a gente possa pensar a respeito. Aí a primeira estratégia é a estratégia da distração. E eu acho que essa daqui é uma estratégia muito forte. O que esses manipuladores fazem com a gente? Eles criam distrações para que a gente não preste atenção no que realmente a gente deveria prestar atenção. Se a gente prestar atenção, hoje a gente tem muita distração, porque a gente tem aí a internet, que é uma fonte inesgotável de distração, não é? A gente tem as redes sociais, os jogos, várias coisas que se a gente não cuidar, a gente acaba gastando todo o nosso tempo com essas coisas. Então, logicamente, a gente fica sem tempo para quê? Para pensar, para se tornar uma pessoa mais crítica no pensamento, né? Saber discernir o que está certo, o que está errado, porque a manipulação ela mexe com as coisas dentro da sua cabeça e eventualmente você fica sem saber o que é cada coisa, o que é real, o que não é, o que é meu, o que não é. O texto que eu peguei do site, que eu vou deixar na descrição para que vocês possam dar uma olhadinha, ele fala que essa estratégia da distração, ela consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas. A gente sabe que tem um pessoal que praticamente controla tudo aí no nosso planeta, né? Frequentemente a gente é meio que induzido a olhar para o lado para não ver o que eles fazem. A segunda estratégia seria criar problemas e depois oferecer soluções. Isso é uma coisa muito simples da gente entender, né? Então, o que diz aqui? Ó? Esse método também é chamado de problema, reação, solução. É quando se cria um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja aceitar. Então, muitas vezes a gente não está afim de aceitar certa coisa, de concordar com certas atitudes. Aí o que acontece? Aí essas pessoas que comandam as paradas aí, elas criam situações para que a gente comece a pensar que essas atitudes são as corretas a serem tomadas.
A terceira estratégia seria a da gradualidade. Diz o seguinte: para fazer que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradualmente a conta-gotas por anos consecutivos. Quando eu vi essa estratégia aí, o que me veio na cabeça foi música ruim. Por quê? Porque durante anos da minha vida eu escutei rádio. Hoje em dia eu não escuto, mas durante anos eu escutei. E vira e mexe, eles tocavam uma música que, tipo, pro meu gosto não era boa. E hoje em dia deve ter um monte dessas músicas, mas enfim. E era uma música que talvez outras pessoas também não gostassem, às vezes até os comunicadores da própria rádio não gostavam, mas eles tinham que tocar. E eles tocavam, e tocavam, e tocavam, dia após dia, e você ouvia aquilo com frequência. Daqui a pouco você já não dava mais nem bola, já não estava sendo tão incomodada, porque você já estava sendo exposto a isso aí gradualmente. Então eu entendo dessa maneira, tá? Os caras vão te enfiando goela abaixo ali algo, mesmo que você não queira, e você vai acabar aceitando. Aí tem essa quarta estratégia, que seria a estratégia de diferir. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é a de apresentá-la como dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura, porque é mais fácil você aceitar um sacrifício no futuro do que um sacrifício no presente. Nessa estratégia é mais ou menos assim: chega-se e disse o seguinte: olha, nesse momento a gente está passando por tal situação. Se isso não for mudado, a gente vai ter que fazer tal coisa. Então vai ser necessário fazer tal coisa. E é difícil, ninguém quer, mas vai ter que ser feito. Só que muitas vezes o que acontece? Essas decisões elas já são feitas para serem tomadas. E a quinta estratégia é dirigir-se ao público como crianças. Isso acontece por quê? Porque quando você se dirige ao público em geral como crianças, de uma média assim de 12 anos, as respostas reacionais delas serão um tanto quanto distraídas, sem um sentido crítico. Porque uma criança, ela não vê esse lado mais crítico de tudo que o adulto vê. Então, o que a gente entende? Isso aqui está sendo mostrado como se fosse um conteúdo para criança. Tem uns bichinhos, tem fala fofa, tem argumentos que se faria para uma criança. Então você pensa, isso aí deve estar tudo certo, não preciso nem pensar sobre isso. A sexta estratégia de manipulação é utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Aí diz o seguinte, ó, que fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, finalmente, no sentido crítico dos indivíduos. Você apela para o emocional das pessoas para que elas não pensem, elas não sejam racionais. Então, você leva elas pela emoção, porque a gente tem uma conexão forte com as emoções. Então é fácil a gente ser manipulado por ela. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou injetar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Isso é uma coisa muito séria. No nosso subconsciente repousa tudo aquilo que faz a gente agir, tipo, de modo automático, né? Tudo que está guardado lá, as nossas respostas para situações diversas. Quando alguém de fora tem acesso ao nosso subconsciente, realmente pode-se implantar ideias nele. Daí a própria hipnose, né, que é um acesso ao subconsciente da pessoa e consegue-se através disso fazer várias coisas. E isso é uma coisa que, acredito eu, tem acontecido bastante, principalmente nesses últimos anos em que a gente viveu aí com esse vírus que está por aí ainda, porque a gente recebeu muita notícia pesada no começo de tudo, né? A gente sabe que o negócio foi super complicado, foi um momento super complicado, mas a gente recebia muitas notícias que eram negativas. E a gente, quando a gente está assistindo algum noticiário, a gente se concentra, basicamente a gente está com o nosso subconsciente exposto à influência que isso possa ter, que você não está pensando ali. Então a tua mente ativa, a tua mente consciente, ela meio que dá um tempo, e daí vem o subconsciente e recebe toda aquela informação. Muita gente ficou com medo, um medo às vezes até extremamente forte, por conta dessas notícias todas
A sétima estratégia é manter o público na ignorância e na mediocridade. Diz o quê? Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível de ser revertida por estas classes mais baixas. Isso aí é uma coisa meio complicada, né? Porque, por exemplo, o pessoal que entende sobre física quântica, sobre mecânica quântica, sobre o funcionamento das ondas, a gente utiliza o Wi-Fi, por exemplo. A gente sabe que o Wi-Fi usa ondas, né? A gente não consegue compreender como isso funciona. A gente pode sim buscar na internet e ver alguma coisa a esse respeito. Mas daí a gente entender e conseguir fazer uso dessa informação no nosso dia a dia já é muito mais complicado. É muito mais fácil para as elites, para quem está no poder, manter o seu poder se a grande massa não souber como tudo funciona. Afinal, o conhecimento ele é poder. Quem tem conhecimento tem muita coisa na sua vida. Só que o que acontece? A grande maioria das pessoas, desde a escola, vai na escola, aprende um currículo que é decidido por algumas pessoas e depois disso muitos param de estudar e não aprendem mais nada. Acontece. Então essa é uma maneira de se manter ainda mais distante as classes sociais uma da outra, através da falta de conhecimento sobre as coisas que realmente fazem diferença na vida, que fazem a nossa vida funcionar aqui de fato, né? A gente fica na base da pirâmide e a gente acaba não subindo. A oitava estratégia de manipulação seria estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Esse aqui é um ponto muito interessante, que se vê muito hoje em dia. Promover o público a crer que é moda o ato de ser estúpido, vulgar ou inculto. Introduzir a ideia de que quem argumenta demais e pensa demais é chato e mal-humorado. Assim, as pessoas vivem superficialmente sem se aprofundar em nada e sempre têm uma piadinha para se safar do aprofundamento necessário às questões maiores. E isso é bem verdade, né? Às vezes, até quando você posta um vídeo como esse que eu estou postando, vai ter alguém que vai fazer piada. Ou vídeos que falam sobre coisas que as pessoas não querem pensar, não estão acostumadas a ter acesso no seu dia a dia. Eventualmente elas fazem piada, porque isso faz parte delas. Já está na programação. A nona estratégia é reforçar a autoculpabilidade. Consiste em quê? Fazer com que o indivíduo acredite que somente ele é culpado pela sua desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, suas capacidades ou seus esforços. Assim, no lugar de se rebelar contra o sistema econômico, por exemplo, o indivíduo se autodesvaloriza e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição de sua ação, e sem ação não há questionamento. Ou seja, as pessoas, ao pensarem que elas fracassam, que elas estão condenadas àquela situação, que elas não têm como subir do nível que elas estão, elas entram sim num processo depressivo e logicamente elas não vão questionar nada, de nível nenhum. Elas não questionam nem o porquê de elas terem uma depressão. Por exemplo, aqui no canal eu já trouxe o conceito de mérito. Aí diz o quê? O que nós conhecemos, né? O que nós já falamos aí? Que a gente escolhe certas coisas pelas quais a gente vai passar enquanto a gente está vivo aqui na Terra. Essas coisas, essas situações, elas têm o propósito único de nos fazer evoluir. Então, qual é que é a estratégia? Qual que é a lógica? Se eu estou no meio de uma situação complicada, em que eu não quero estar, eu tenho que entender o que ela quer me ensinar e eu tenho que, de fato, aprender. A partir do momento em que eu conseguir aprender e evoluir o meu estado de consciência para um próximo estado de consciência,
eu não fico mais nesse nível de problema, eu consigo avançar. O que é diferente dessa ideia que está sendo passada aí, né? De que a gente não tem a capacidade, de que a gente não tem a inteligência. A gente sempre pode fazer. A gente precisa se esforçar para fazer. E muitas vezes, né, a mudança não acontece só no nível físico. E lógico, quando a gente está muito focado no nível físico, a gente pode sim ficar frustrado em alguns momentos, porque se você não mudar aqui dentro, o que está fora não vai mudar também. A 10ª estratégia é conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. E isso é uma estratégia de ouro muito usada atualmente. Por exemplo, a inteligência artificial que está sendo utilizada aí com frequência na internet. O próprio Google tem sua inteligência artificial. Isso aí está muito em alta, né? Essa inteligência artificial, ela já tem o propósito de conhecer a gente melhor do que nós mesmos. Por quê? Ela grava todos os nossos cliques, por exemplo, se a gente gosta de ver bichinhos na internet e a gente clica para dizer que gostou, isso vai ficar registrado e daí eles vão mandar mais bichinhos para a gente. Se eu clico para assistir um vídeo de espiritualidade, aí eles vão mandar mais vídeos de espiritualidade para mim. E assim vai. É isso que acontece. Esse pessoal que manipula, eles têm que conhecer bem o sujeito da manipulação deles, o público da manipulação deles. Então diz o seguinte aqui, eu vou ler. No decorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia, à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado sobre a psique do ser humano, tanto em sua forma física como na psicológica. Está conhecendo melhor o indivíduo comum do que ele está conhecendo a si mesmo. Isso significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos, maior que eles mesmos têm sobre si. E aí, então, chegamos ao slide final da minha pequena apresentação, aonde eu falo mais uma vez sobre a necessidade de se autoconhecer. Diante dessas técnicas que estão aí utilizadas por pessoas para manipular outras, manipular até mesmo a gente, né, que a gente faz parte da grande massa, a grande massa é que nem uma boiada, vai tudo para onde o fazendeiro quer, né? Para evitar isso, para a gente evitar essa manipulação, a gente precisa se autoconhecer, porque a gente vai saber o que é nosso, de fato, que tipo de pensamento é nosso, que tipo de ação é nossa, o que a gente realmente gosta, o que não gosta. Vai ficar muito mais fácil de escapar das garras da manipulação de terceiros. Aí diz o seguinte ali, ó, eu peguei essa frase porque eu achei interessante. Quanto mais disperso o ratinho, mais facilmente cai na ratoeira. E isso é um fato. Se você estiver distraído, você não vai ver, não vai reconhecer as armadilhas que estarão no seu caminho, eventualmente. Então, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido suficiente para fazer você pensar a respeito. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém para quem esse conteúdo seja útil e até o próximo vídeo.